Bom, talvez vocês já tenham visto alguma coisa aí do que nós vamos discutir agora na disciplina ali de processamento digital de sinais, certo? Aqui nós estamos vendo um sinal analógico, basicamente um seno analógico que tem um período aí de 1 Hz. Sinal contínuo, senoidal, com frequência de 1 Hz, ou seja, período de 1 segundo. Bom, se eu for amostrar esse sinal de 1 Hz, é, é basicamente 6 meses aí em 4 aulas. Então, se eu for amostrar esse sinal com uma frequência de 100 Hz, ou seja, eu vou ter 100 amostras em um período, porque o meu sinal tem 1 Hz, eu vou ter um sinal aqui amostrado que eu praticamente não perdi informação. Vamos ver o que acontece quando eu começo a baixar a minha frequência de amostragem. Então, se eu amostrar esse sinal com 50 Hz, agora eu vou ter 50 pontos ou 50 amostras durante um período. Diminuindo aí para 25 Hz, eu ainda consigo reconhecer bem que esse sinal amostrado é um sinal senoidal. Não tem dúvida quanto a isso, né? Agora, se eu baixar isso aqui, por exemplo, para 10 Hz, eu posso falar para vocês que eu não tenho certeza se isso aqui é um seno, se isso aqui é uma triangular, ou se ele é uma trapezoidal, né? Ao mostrando esse sinal de 1 Hz com 10 Hz, eu diria que nós já estamos no limite aí de estar perdendo informação. Se eu mostrar com 4 Hz, aí com certeza não dá para dizer que isso é um seno, certo? Isso pode ser uma onda quadrada, pode ser uma triangular. Essa frequência de 4 Hz para mostrar um sinal de 1 Hz está muito baixo. Se eu mostrar então com 2 Hz, então, eu estou pegando um seno e só estou vendo zero. Nessas frequências muito baixas, o meu resultado vai depender muito da fase entre a amostragem e o sinal. Se eu estivesse amostrando o pico, eu ia ter um sinal no pico, outro em zero, um no pico, outro no inferior, certo? Então, dependendo aí da fase entre o meu amostrador e o meu sinal, eu posso ver coisas totalmente diferentes. Mas com certeza aqui eu já perdi muita informação. Então a gente tem que ter em mente que a escolha da minha frequência de amostragem vai ser muito importante. A primeira coisa que a gente pode pensar é, vou usar a frequência de amostragem mais alta possível. Mas usar uma frequência de amostragem muito alta, nós vamos ver que tem alguns impactos também. Pode também usar uma frequência muito alta, também tem problemas. A gente viu que usar frequências baixas tem problemas, mas muito altas nós também vamos ver que pode causar alguma dificuldade. Bom, vamos tentar fazer o inverso agora, né? Eu tenho aqui um sinal amostrado e vamos tentar descobrir qual foi o sinal contínuo que deu origem a esse sinal. A nossa primeira coisa assim mais intuitiva, né, é dizer simplesmente juntar esses pontos, né? Dizer então que o sinal que deu origem, o sinal contínuo que deu origem ao sinal mostrado, seria esse aqui. Esse sinal amostrado, ele está mostrado com uma frequência de 4 Hz, ou seja, em 1 segundo eu tenho 4 amostras. Mas e esse sinal contínuo que nós estamos vendo é um sinal que tem uma frequência de 0,05 Hz. Então aqui eu estou vendo somente uma parte do sinal. Mas se existe mais um sinal que pode dar origem a esse mesmo sinal mostrado. O sinal que tem uma frequência de 4,05 Hz, ele me gera exatamente o mesmo sinal mostrado. Então, se eu mostrar com 4 Hz
um sinal que tem a frequência de 0,05 Hz ou um sinal que tem a frequência de 4,05 Hz, esses dois sinais amostrados com 4 Hz dão exatamente o mesmo sinal amostrado. Então aqui a gente começa a ter um problema. Quando eu amostro um sinal contínuo, eu tenho um único resultado. Mas quando eu tento fazer o retorno do sinal amostrado para o sinal contínuo, se eu não tiver tomado alguns cuidados durante a amostragem, existe infinitos sinais contínuos que me geram o mesmo sinal amostrado. Nós vamos ver então que se a gente respeitar o chamado teorema de amostragem, quando nós fizermos esse retorno, nós vamos retornar sempre para um sinal só. Se nós não respeitarmos o teorema de amostragem, pode ser que a gente volte para o sinal errado. Ok? Mas isso é importante ter em mente. Quando eu amostro um sinal contínuo, eu tenho um único resultado. Mas quando eu quero fazer o retorno, existem infinitos sinais que poderiam ter dado origem a esse sinal mostrado. Bom, então nós começamos a ver de forma intuitiva, né, o conversor analógico digital, o processo de conversão analógico digital. Nós vamos tentar ver agora um pouco isso aí de um ponto de vista um pouco mais matemático, mas também eu vou dar um foco um pouco mais gráfico, certo? Para tentar entender esse processo de conversão. Qual que é o impacto desse conversor no meu sinal? Bom, a representação gráfica aí do conversor analógico digital, em geral, é uma caixinha com AD, né? Matematicamente, isso é o produto do meu sinal contínuo por um trem de pulsos unitário. Então, um pulso unitário, ele é um sinal que tem o valor 1 no tempo 0 e 0 em todos os demais tempos. Então, isso é um pulso unitário. Um trem de pulsos, ele tem o valor 1 em múltiplos do período de amostragem e 0 em todos os demais. Matematicamente, esse trem de pulsos é um somatório que vai de K menos infinito até mais infinito de impulsos unitários deslocados. Essa é a definição, então, de um único impulso unitário. E essa é a definição matemática de um trem de pulso unitário com período TS. Bom, então, para eu matematicamente amostrar um sinal contínuo, é fazer o produto entre o sinal contínuo com esse trem de pulso unitário. Notem que, como isso aqui tem o valor 1, quando eu fizer esse produto, exatamente nesses instantes de amostragem, 1 vezes o meu sinal, eu vou ter o valor do sinal. Entre as amostras, o valor vai ser 0. Então, aqui, após fazer essa amostragem, eu vou ter esse que eu estou chamando aqui de F asterisco de T. F asterisco de T ainda não é um sinal digital, porque apesar de ele ser 0 entre as amostras, ele ainda está definido no tempo. Então, existe mais um passo aqui para obter o sinal digital. Bom, eu também posso representar esse meu conversor digital, analógico digital por uma chave, né, que abre e fecha. Essa chave ela fecha exatamente no período de amostragem e depois abre, fica aberta durante as amostras. Então, o meu sinal F asterisco de T é o sinal contínuo vezes esse trem de pulso unitário, com o período TS, que é o nosso período de amostragem. Então,
como a minha função no tempo do meu trem de pulsos é esse somatório, eu vou ter o meu sinal multiplicando esse somatório. Eu também posso pegar o meu sinal no tempo e jogar... Opa, muito rápido. E jogar para dentro do somatório, certo? Uma vez que ele não depende de cá, tanto faz eu deixar ele do lado de fora ou do lado de dentro do somatório. Para ver um exemplo, nós vamos pegar como sinal um seno. Então, eu vou pegar um sinal que é um seno. Esse seno tem uma dada amplitude. Então, o meu sinal amostrado é o sinal contínuo vezes o trem de pulso. Então, aqui eu tenho a função do trem de pulsos. Essa função do trem de pulsos unitário, como ele é um sinal periódico, eu posso aplicar transformada de Fourier. A transformada de Fourier desse trem de pulso unitário é igual a 1 sobre Ts, mais 2 vezes somatório de K de 1 até infinito de cosseno. Então, vocês devem lembrar que quando eu aplico transformada de Fourier em um sinal periódico, eu vou obter uma soma de cossenos e senos ou de cossenos e senos. No caso aí do meu trem de pulsos, eu vou ter somente cossenos. Então, o primeiro harmônico, quando K é igual a 1, então eu tenho aqui K igual a 1, é um cosseno que tem a frequência, ômega-s é a frequência de amostragens em radianos por segundo. Então, se Ts é o período, o inverso, 1 sobre Ts, é a frequência de amostragem. Se eu multiplicar por 2π, eu vou ter a frequência de amostragem em radianos por segundo. Quando K for igual a 2, eu vou ter aqui um segundo harmônico. K igual a 3, assim por diante, certo? Bom, se eu pegar, então, o meu sinal, que é um sinal senoidal, multiplicar por essa função que representa o meu trem de pulsos, eu vou ter aqui, então, a amplitude dividido por Ts. Então, eu tinha A dividido por Ts. Vou ter aqui seno de ômega t, mais 2 vezes aí. Então, notem que a função seno, eu tenho que multiplicar o 1 e tenho que multiplicar também o somatório. Como ela não depende de K, eu posso jogá-la para dentro do somatório. Bom, vou aplicar nesse seno e cosseno uma propriedade trigonométrica, certo? Isso aqui a gente estuda quando estava lá estudando para o vestibular, certo? Cosseno A, cosseno B, seno A. Então tem uma série de formulazinhas aí que a gente estudava lá no segundo grau que nos relaciona produtos aí de cosseno com seno. Então, se eu tenho aqui cosseno x vezes seno x, isso aqui é 1/2 de seno de x mais y menos seno de x menos y. Então, aplicando aqui a y sendo ômega de t e x sendo k ômega s de t, eu vou chegar então que a minha função mostrada ela é igual a amplitude da minha função dividido por Ts vezes o seno de ômega. Então, notem que ômega é a frequência do meu sinal. Ômega S é a frequência de amostragem. Em geral, essa frequência de amostragem, nós vimos que ela tem que ser muito maior do que a frequência do meu sinal. Então, eu tenho o meu seno original. Esse aqui, na verdade, é o meu sinal. E meu sinal ele vai estar somado com senos, onde eu vou ter o meu sinal original. Eu vou ter, na verdade, o meu sinal amostrado, mais ou menos o meu sinal. Vamos ver o que é isso graficamente. Aqui eu tenho o sinal original. E aqui eu tenho o que a gente chama de harmônico ou ruído de amostragem. Assusta um pouco essas fórmulas, certo? Então nós vamos tentar ver graficamente o que é isso.
Eu vou passar direto nessa fórmula aqui. A gente vai ver aqui. Bom, se eu aplicar então, nós vimos que a transformada de Laplace do trem de pulsos, ela também é um trem de pulsos na frequência. Então aquele sinal, vou voltar ali, né? Esse sinal aqui, que eu apliquei a transformada de Fourier, o seno, numa transformada de Fourier, ele é um impulso na frequência. Então notem que aqui eu tenho vários cossenos, cada um desses cossenos é um impulso. Então o meu trem de pulsos no tempo, ele também é um trem de pulsos na frequência. Então, passando aqui. Então, aquele meu trem de pulsos unitário no tempo, quando eu aplico transformada de Fourier, ele também dá um trem de pulsos, onde os pulsos estão em múltiplos da frequência de amostragem. Bom, o meu sinal sinoidal, em geral, quando nós usamos transformada de Fourier, nós só representamos o lado positivo aqui da transformada, certo? Mas essa transformada, ela é espelhada. O lado negativo é uma cópia. Como ela é uma cópia, é por isso que geralmente a gente só representa o lado positivo. Porque eu sei que o outro lado é um espelho, certo? Então, o meu seno, na verdade, ele tem um pulso que está aqui na frequência do sinal, que é ômega, e também um pulso em menos ômega. Quando nós fizermos, então, o produto no tempo, que é a convolução na frequência, o que nós vamos ter vai ser o meu sinal mais cópias desse sinal em torno de múltiplos da frequência de amostragem. É isso que aquela equação que nós obtivemos nos dá. Certo? Então, matematicamente ou graficamente, né, esses trem de pulso na frequência me representam meu trem de pulsos no tempo. Esses dois pulsos me representam o meu sinal sinoidal. E quando eu faço o produto deles, ou o processo de amostragem, o que acontece é que, além de ter o meu sinal original, aparecem o meu sinal original, réplicas dele aparecem em torno de múltiplos da frequência de amostragem, tanto para cima quanto para baixo. Tranquilo aqui, pessoal? Esse conceito aqui é importante, tá? Para a gente entender um próximo passo que nós vamos ver agora. Importante que a gente entenda que quando eu amostro um sinal, o meu sinal mostrado é composto pelo próprio sinal e mais múltiplos que aparecem sempre em torno da frequência de amostragem. Então, se aqui eu tenho uma frequência ômega, esse sinal aqui ele é ômega S mais ou menos ômega. E assim por diante. O áudio e o vídeo tá ok? Aqui tá tranquilo. Então, Aqui também, professor. Tá, joia, obrigado. Vamos seguindo em frente, então. Bom, vamos ver o que acontece quando eu vario a frequência do meu sinal em relação à frequência de amostragem. Então, no primeiro caso, eu tenho uma frequência desse sinal que ela é bem menor do que a frequência de amostragem. Então, note que a frequência de amostragem está aqui, a frequência do meu sinal está aqui, então ela é bem maior. Então, os meus múltiplos estão meio que colados também em torno da frequência de amostragem. Só que quando eu começo a aumentar o valor da frequência do sinal, ou se eu começar a diminuir a frequência de amostragem, ou seja, eu começar a diminuir a diferença entre eles, os meus harmônicos também vão se distanciando aqui, certo? Eles vão abrindo em torno aqui do ômega S. Se por acaso o meu sinal ficar com uma frequência maior que ômega S, o meu ruído de amostragem vai ficar com uma frequência menor do que a frequência do meu sinal. Bom, se eu quiser depois reconstituir o sinal, ou seja, esses sinais são digitais. Eu quero obter de volta o sinal analógico.
Para fazer isso, eu posso, por exemplo, filtrar o sinal, certo? Então, se eu filtrar o sinal com um filtro ideal, então esse filtro quadrado aqui é o que a gente chama de filtro ideal, eu consigo filtrar totalmente o meu ruído de amostragem e vou ter de volta o meu sinal analógico. Aqui também. Agora, se o meu sinal tem uma frequência maior do que a metade da frequência de amostragem, quando eu for tentar recuperá-lo, o que eu vou recuperar, na verdade, é o ruído de amostragem, não o sinal. Isso aqui é o que nós chamamos de teorema de amostragem. Vocês devem ver em processamento digital de sinais. Significa que, para que eu possa reconstituir o meu sinal, a sua frequência tem que ser menor do que metade da frequência de amostragem. Ou a frequência de amostragem tem que ser pelo menos o dobro da frequência do meu sinal. E mais um detalhe, certo? Para que isso seja verdadeiro, eu também tenho que ser capaz de implementar filtros ideais, coisa que não é possível. Então, o teorema de amostragem, ele está correto, certo? Mas ele pressupõe a possibilidade de implementar filtro ideal. Por isso, nós vamos ver que na nossa disciplina de controle digital, ou em processos que trabalham em tempo real, a frequência, o teorema de amostragem não é suficiente. Bom, vamos ver o que acontece. Então, aqui de novo, eu tenho aqui a transformada de Fourier do meu trem de pulsos, que também é um trem de pulso na frequência. Vamos ver o que acontece quando eu tenho um sinal que ele não é senoidal, mas ele é limitado em banda, certo? Eu estou desenhando um sinal triangular na frequência somente por facilidade de desenho, certo? O mais importante é que eu tenho um sinal que é limitado em banda. O que é limitado em banda? Acima de uma dada frequência, o módulo do meu sinal é zero. Bom, na prática não existe sinal limitado em frequência, né? Mas se vocês pegarem, por exemplo, um sinal de um filtro de primeira ordem, nós podemos considerar que a partir da frequência de corte do meu sinal, eu posso dizer que a partir daquele momento o valor é desprezível. Então eu posso considerar, por exemplo, a frequência de corte como sendo a frequência de banda do sinal. Ok? Então, de novo, eu tenho um sinal que não é um seno puro, certo? Ele tem aqui um espectro de frequência, só que é um sinal limitado em banda. Ou seja, porque tem um valor máximo de frequência aqui. Bom, quando eu fizer, então, a amostragem desse meu sinal limitado em banda, o que vai acontecer? Além do meu sinal original, vão aparecer cópias desse sinal em torno de múltiplos da frequência de amostragem, de forma muito parecida com quando eu tinha um seno puro. Certo? Então, o processo de amostragem em cima de um sinal que não é um seno puro, mas que é limitado em banda, tem um certo espectro de frequência limitado em banda, vai ser algo muito parecido. Eu vou obter o meu sinal original e vou obter réplicas dele em torno aí dos múltiplos de amostragem. Bom, vamos ver o que acontece então com essa banda do sinal. A banda do meu sinal, ela também tem que ser menor do que metade da frequência de amostragem. Ou a frequência de amostragem tem que ser pelo menos o dobro da frequência de banda. Vamos ver se eu aumento a frequência de banda em relação à frequência de amostragem. O meu limite aqui é ω/S sobre 2. Se o meu sinal tiver uma banda que ultrapassa ω/S sobre 2, as minhas réplicas do meu sinal vão se sobrepor, de tal forma que o resultado que eu vou ter é esse aqui. Quando eu tentar filtrar para recuperar o meu sinal original, nos dois primeiros casos, eu consigo filtrar e eliminar os meus ruídos de amostragem. Agora, no último caso, eu estou fazendo uma distorção, certo? Eu já não estou recuperando o meu sinal original.
Então, de novo, né, eu estou obtendo aqui o teorema de amostragem, uma forma mais geral. Então, o teorema de amostragem me diz o seguinte, que para um sinal limitado em banda, a frequência de banda tem que ser menor do que ω/s², ou a frequência de amostragem tem que ser pelo menos o dobro da frequência de banda para que eu possa reconstituir o meu sinal original sem interferências do ruído de amostragem. Mas, aqui, para fazer isso, eu estou supondo que é possível implementar filtro ideal. Que na prática, em sistemas em tempo real, não é possível. Então, de forma um pouco mais, como se diz, rigorosa, né? O teorema de Nyquist, que é o teorema de amostragem, nos diz o seguinte. Um sinal limitado em banda é um sinal cuja para frequências maiores do que a frequência de banda, esse meu sinal tem módulo zero. Então, isso é um sinal limitado em banda. Ou desprezível, certo? Muito baixo. Então, se o meu sinal é limitado em banda, a frequência de amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes a frequência de banda, o dobro dela. Se eu obedecer esse critério e se eu conseguir implementar filtro ideal, eu consigo, depois de amostrado o sinal, eu consigo recuperar o sinal original no tempo, a partir do meu sinal amostrado. Então, a frequência de Nyquist é então essa metade da frequência de amostragem. Na prática aí, pessoal, como conselho, né, utilizar frequências de amostragem da ordem de 20 vezes a frequência de banda vai levar a um superdimensionamento do controlador. Menor que 4 vezes, para filtros reais, vai levar a ter uma interferência com o ruído de amostragem. Em geral, nós devemos então escolher uma frequência de amostragem que é de 10 a 20 vezes a frequência de banda, para ter uma boa relação aí de custo-benefício. Nos projetos que eu tenho acompanhado na disciplina, 20 vezes tem dado um resultado melhor. Certo? 10 vezes é um pouquinho apertado ainda. Certo, pessoal? Então, dessa primeira discussão que nós fizemos aí, a mensagem mais importante é o seguinte, é que para eu mostrar um sinal ou mesmo um sistema, eu tenho que ter alguns cuidados na escolha da frequência de amostragem. O teorema de Nyquist nos diz que essa frequência tem que ser pelo menos o dobro da frequência de banda ou da frequência do sinal. Só que o teorema de Nyquist pressupõe que eu consigo implementar um filtro ideal. E nós sabemos que filtro ideal não é possível de ser implementado em tempo real. Certo? Então, na prática, para os nossos sinais, nossa aplicação em controle, nós vamos ter que escolher uma frequência de amostragem que é da ordem de 10 a 20 vezes essa frequência de banda ou a frequência do sinal. Tranquilo, pessoal? Tem uma matemática meio pesada ali, mas eu tentei passar isso de uma forma um pouco mais gráfica, um pouco mais intuitiva para vocês. É pesado, eu sei. Mas o importante é esse recado que eu deixei para vocês por último, certo? Isso que é o importante. Que o processo de amostragem me gera harmônicos de amostragem que estão sempre em torno de múltiplos da frequência de amostragem e que para eu poder filtrar esse sinal, a minha frequência de amostragem tem que ser bem maior do que a frequência de sinal, do que a frequência de banda, certo? Eu diria que 20 vezes maior tem dado resultados melhores aí nos trabalhos que eu estou acompanhando. Uhum. Ok.